aqui, queria que os irmãos ficassem bem atentos. Está escrito em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 até o versículo 3. Romanos 12, de 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem acompanha essa igreja sabe que eu costumo trabalhar em cima de versículos simples, e muitas vezes eu repito muito os versículos, porque eu acho melhor a gente entender bem determinada coisa do que ficar disperso, entendendo mais ou menos alguma coisa. Eu acho que é melhor a gente entender bem alguns assuntos, que são assuntos chaves para nossa caminhada cristã, do que ficar falando sobre muitas coisas e acaba que a pessoa não entende, não se especializa em nenhum tipo de conhecimento. Então eu quero que os irmãos se especializem na compreensão desse versículo. Por isso que volta e meia eu me refiro a ele novamente. Aqui diz coisas importantíssimas: que se ofereçam por sacrifício vivo. Meu irmão, se você acha que está fazendo demais para Deus, se você acha que a sua igreja é muito exigente, que existem igrejas que não causam nenhum embaraço, que não reprovam nenhuma atitude, que não se preocupam com a questão comportamental, e nessa igreja você está se sentindo muito podado, você está se sentindo muito restritivo, muito restrito. Então eu quero dizer para você que a Bíblia fala: olha, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. O que a Bíblia quer é muito mais de nós. O que a Bíblia quer, o que a Bíblia pede, o que Jesus pede, o que o Espírito Santo pede, é muito mais do que o que a gente pensa, do que o que a gente alcança. Jesus ofereceu o corpo dele como sacrifício vivo. Você olha em Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala que a gente precisa ser como Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e entregou a sua própria vida, e foi fiel até a morte de cruz. Esse é o exemplo de quem segue Jesus tem que seguir, tem que se orientar. Quem segue Jesus tem que se orientar por essa atitude de Jesus. E aqui o apóstolo que escreveu, o apóstolo Paulo, está dizendo isso, que nós precisamos nos orientarmos pelas atitudes de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, você não tem Jesus para você andar seguindo ele fisicamente. Nós precisamos de ser seguidores de Jesus, agindo de acordo com as atitudes dele, com o raciocínio dele, com o sentimento dele. E aqui fala que a gente precisa de oferecer isso aí, e isso é um culto racional, é uma maneira racional, uma maneira inteligente de cultuar a Deus, uma maneira inteligente, uma maneira que dá resultado. Porque uma coisa é você servir a Deus de uma forma racional, de uma forma inteligente. Outra coisa é você servir a Deus de uma forma espiritual,
espiritual, assim, no sentido de se lançar no campo da experimentação da fé, né? Você fala, eu tenho fé que isso vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu tenho fé. Você usar a fé como um instrumento de conquista espiritual é importante, é imprescindível, mas a fé, ela precisa de estar orientada da maneira que a Bíblia indica, da maneira que a palavra indica. Tem gente que tem fé de tudo que é jeito, tem gente que atribui as suas conquistas espirituais à fé, e elas creem na Nossa Senhora, elas creem no pajé não sei das quantas, elas creem em si mesmo. A fé se torna um culto em si mesmo, e essa não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela é a fé, é a disposição que te leva a fazer isso aqui, a entregar a sua vida nas mãos de Deus, a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a fé que nasce de Jesus, essa é a fé que nasce do Espírito Santo, é a fé que te leva a fazer justamente isso aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Esse mundo tem um padrão. Você pode ver em todas as livrarias, em todas as bibliotecas, um dos temas mais repetitivos, assim, que os escritores mais exploram, é sobre o poder da fé. O poder da fé para conquistar riqueza, o poder da fé para conquistar casamento, o poder da fé para isso, o poder da fé para aquilo, o poder da fé é um dos temas mais explorados pela literatura hoje em dia. Essa é a fé humana. A fé humana é uma coisa que fortalece, que leva ao encontro das conquistas, que torna a pessoa forte. Essa fé humana, ela existe porque senão ela não seria tão comentada e tão eficiente para certas coisas e para muitas pessoas. Ela existe, só que ela não é essa fé bíblica, ela não tem o mesmo direcionamento da fé bíblica, porque a fé bíblica te leva a entregar o seu corpo como sacrifício vivo e te leva a prestar um culto racional, um culto inteligente, um culto dirigido. E é esse culto dirigido e é essa exploração dessa fé racional que vai te dar a vitória, programada por Deus, porque Deus, ele programou a vitória das pessoas que agem dessa forma. Você quer ver aqui a sequência desse negócio? Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não está dizendo Deus vai transformar você, irmão. Não está dizendo isso. É você que tem que procurar se transformar, se amoldar à vontade de Deus. É você que tem que procurar se agradar da palavra de Deus, para que sejam capazes de, agora aqui é que está, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem faz isso, quem presta esse culto racional a Deus, quem usa a sua fé, certo, para nesse sentido, nessa direção, para se separar do mundo, para renovar a sua mente, os seus valores, os seus conceitos, para restringir a sua ação física à vontade de Deus, à palavra de Deus, tem uma grande recompensa, porque ele se torna apto, depois de passar por esse processo, ele se torna apto a esperar, a experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a partir de passar por esse processo, a pessoa alcança a bênção de Deus. Experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável significa que se você fizer a vontade de Deus, a sua vida vai se tornar boa, perfeita e agradável pela ação de Deus, pela recompensa de Deus. E foi justamente
Porque a Bíblia fala que ele se submeteu, que ele foi fiel até a morte, mas aí você pega Filipenses no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pede os meninos colocar para mim, Filipenses no capítulo 2, versículo 8 e 9, fala: por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Depois que Jesus passou por esse mesmo processo que o apóstolo Paulo indica aqui, em Romanos 12, Jesus Cristo experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício, ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo. Deus colocou ele lá em cima, acima de todo nome, mas primeiro ele passou por esse processo. Você está entendendo? Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Você quer resgatar as promessas de Deus para a sua vida? Então o processo é esse. Você tem que procurar de sã consciência, de forma inteligente, de forma madura, fazer a vontade de Deus, cultuar a Deus com a sua própria vida, entregar a sua vida nas mãos de Deus, como Jesus Cristo entregou. Aí então você vai experimentar que fazer a vontade de Deus não é pesado, não é penoso, não é danoso, não é só sacrificial, porque você vai fazer a vontade de Deus e você vai ter a recompensa de Deus por estar fazendo a vontade dele. E a recompensa do Evangelho, a recompensa segundo Cristo, é extraordinária, é grandiosa, é imensurável. Se você experimentar, se você começar a experimentar, fazer a vontade de Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você vai ver que a vontade de Deus, quando se predispõe, quando coloca que nós precisamos fazer a vontade dele, é a vontade de Deus, não é? Ele está manifestando a vontade dele, e a vontade dele é que a gente faça a vontade dele, não é verdade? Então, se você começa a fazer a vontade dele, você vai experimentar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque ele vai te abençoar, você vai resgatar as promessas de Deus. Porque esse negócio que a pastora Keila fica falando aqui, que nós, às vezes, a gente ouve as profecias, mas não alcança a profecia, porque não faz a vontade de Deus, isso é a pura verdade, é o que isso aqui está dizendo. Não adianta Deus querer abençoar, se Ele tem um sistema que nós precisamos nos adaptar a Ele. Então você tem que usar a sua fé, não é para cultuar a sua fé, para dizer, eu tenho muita fé, Deus sabe que eu tenho fé demais, fé demais, fé demais. Tem gente que tem fé demais. Eu tenho muita fé, Deus sabe que minha fé é muito grande. Mas a sua fé tem que estar dirigida para fazer isso aqui que Jesus manda, fazer a vontade de Deus. Porque quando você coloca a sua fé na direção de fazer a vontade de Deus, então você experimenta que a vontade de Deus é boa, você fica muito empolgado, muito feliz com o resultado do seu trabalho. Você entende esse negócio? Esse negócio